Hoje nós vamos mostrar para vocês como garantir que os processos ecológicos eles tomem lugar no nosso agroecossistema. Esse campo aqui foi o primeiro campo que nós fizemos abacaxi por processos. Zero de insumo, foi zero. A gente afofou o solo e plantou. Plantou capim aqui na entrelinha, braquiária, semeamos andropógon e plantamos algumas árvores. E na época, isso foi em 2018, ou seja, 6 anos atrás, o abacaxi veio a produzir só em 2022 com 4 anos de idade. E no Tocantins o abacaxi produz com menos de 1 ano numa terra de cultura. Então, como a gente plantou aqui com zero insumos e a gente plantou piteira entre os abacaxis, então isso aqui é a piteira que a gente podou depois, né? E plantamos árvores também. Então, quando nós plantamos em 2018, os eucaliptos morreram, o margaridão morreu, ficou somente o abacaxi com as piteiras. Aí, 2 anos mais tarde, 4 anos mais tarde, a gente plantou esses eucaliptos com fertilizante. A gente colocou pó de rocha, esterco e plantamos eucaliptos. Eles conseguiram se estabelecer. Então, praticamente, quando a gente plantou 100% aqui por processos, a gente ainda não tinha essa habilidade de entender assim, o que cresce bem nesse lugar sem adubo. Então, o que nós vamos mostrar para vocês é esse campo e os outros 2 campos de abacaxi que a gente fez depois, também por processos, mas melhorando. O abacaxi aqui ele produziu com 4 anos depois e ele deu frutos de 600 gramas, né? E os abacaxis não floriram homogeneamente também. Ou seja, ele não tinha a quantidade e qualidade de vida necessária no lugar para ele florescer homogêneo. E o interessante do abacaxi é assim, você fez a primeira colheita, depois ele vai dar colheitas erráticas, não homogêneas. Então a gente recolhe as mudas, como aqui por exemplo, ó. Isso são mudas, são plantas que floriram e deram fruto. E agora, quando a muda tiver com uns 40 centímetros, a gente leva essa muda e replanta ela, né? E aí a gente corta esse abacaxi porque ele não vai florescer homogêneo, vai dar trabalho, vai florescer em épocas diferentes, né? Então o interessante é só a primeira colheita. Agora a gente vai ver o segundo campo com abacaxi que a gente fez para o processo. Esse aqui foi o segundo campo que nós fizemos, ele tem um pouco mais de 1 ano, também com zero de insumo na linha dos abacaxis, mas agora com uma diferença. Onde nós plantamos eucalipto e mutamba, nós alternamos, isso a gente colocou adubo, né? Colocamos esterco de galinha, pó de rocha, e aí nós adubamos e conseguimos estabelecer, né? Já não morreu. Esse foi o segundo campo. E o capim aqui ficou mais forte, então a gente roça o capim e acumula aqui no abacaxi. O ideal é que o abacaxi ele gosta de árvore, ele gosta de madeira no pé dele. Então se a gente tivesse mais árvores ainda, isso é positivo. Então quando nós implantamos esse campo, nós podamos esse pau-terra. É o que nós vamos fazer agora. Podamos o pau-terra, já vai dar para podar um pouco os eucaliptos. Agora o que é interessante de notar aqui, essa linha aqui, ela foi melhor, que nós plantamos guandu entre os abacaxis. Então a gente pode ver onde sombreou mais, o abacaxi está verde. Está verde, inclusive tem até um começando a florir aqui. O abacaxi está verde, muito mais verde, comparando com o abacaxi onde não tem guandu aqui, por exemplo. Esse abacaxi está menos verde, está um pouco mais amarelado do que quando você olha esses abacaxis. E a gente colocou muitas sementes de guandu aqui, 5, 6, 10 sementes entre cada abacaxi. E vocês podem ver o tanto de material que deu agora aqui, que nós raleamos, ó. Tudo isso aqui é guandu. E ainda os guandus estão aqui, ó. Então isso é a importância. A gente tem 2, 3, 4 guandus. Eu escolhi o guandu mais bonito, podei eles um pouco também, quando estava atrapalhando o eucalipto, a mutamba, e aí ficou um guandu entre cada abacaxi. E vocês veem aqui, ó, o abacaxi está mais verde, porque também tem essa influência da sombra, não só dos eucaliptos, como também dessa cerca viva do vizinho de Sansão do Campo, que nós também vamos podar a parte que está entrando para cá, podar os eucaliptos e colocar agora próximo aos pés de abacaxi. Então esse foi o segundo campo que a gente fez para o processo, com a diferença que agora a gente
colocou esterco nas árvores, né? Nas linhas de abacaxi a gente afofou e adubou as árvores. A gente vai ver agora o terceiro campo, que também é um campo de abacaxi num solo mais difícil, um solo bem pedregoso. Antes da gente ir para o terceiro campo de abacaxi por processos, pessoal, eu quero mostrar esse campo aqui, a importância disso que Ernest fala, da gente plantar árvore em alta densidade. Esse aqui é um campo que nós plantamos alguns anos atrás, é um experimento com baunilha. Está aqui a baunilha mexicana, né, a Bourbon, a Vanilla planifolia. É um experimento que nós estamos fazendo com baunilha é a baunilha mexicana e a baunilha do Cerrado também, tem a variedades de baunilha. Mas o que eu quero mostrar aqui é a importância da gente plantar árvore em alta densidade. Ó. Isso foi um campo que nós manejamos essa semana. Ó. Isso aqui é mutamba, Guazuma umifolha. Isso aqui era uma mutamba, isso era uma mutamba e isso era uma mutamba. Ou seja, tinha 4 indivíduos de mutamba. E aqui tem outra mutamba. Isso era mutamba, um ramo dela, isso também. E nós podamos esse, porque quem estava maior, ó, mais grosso, essa aqui. Esses aqui ainda vão rebrotar. Então, quando rebrota, produz informação de crescimento. Se eu não tivesse essas 3 árvores aqui, eu não iria ter essa biomassa que nós colocamos aqui desse lado, ó, toda essa biomassa de mutamba, a gente não teria. E não atrapalhou o crescimento dessa. Agora, esse estímulo, essa informação de crescimento, esse estímulo produzido pelos fito-hormônios que se comunicam com as micorrizas, com os fungos, isso é fundamental para o crescimento do nosso sistema. Então, quanto mais árvore a gente tem 2/3 do carbono sendo fixado no solo. É o que a professora Christine Jones diz, a via líquida do carbono. Então eu tenho árvore aqui, árvore aqui, árvore aqui, árvore aqui, aqui. Isso aqui, ó, é 2/3 do carbono que se fixa no solo. 1/3 seria a decomposição desse material que a gente poda. Então, uma das coisas mais caras é isso aqui, ó, que nós estamos fazendo. A gente não tinha biomassa suficiente, a gente trouxe de fora. Só que isso aqui não fixa tanto carbono como isso aqui. A árvore fixa muito mais carbono, porque a via líquida, ou seja, a planta faz fotossíntese, o carbono desce para o solo e produz exudatos, produz raiz e alimenta a microvida. Por isso que a gente tem que plantar muita árvore. Então não se preocupa se nascer uma árvore a cada 10 centímetros, uma árvore a cada 5 centímetros. Você é o maestro aqui. Você vai definir quem fica e quem sai, sabendo 3 coisas. O estrato que a planta ocupa, o ciclo de vida dela, se ela é secundária 1, secundária 2, se é climáxica, e a resposta dela à poda. Então aqui nós raleamos, ó. Tinha muita mutamba, raleamos e deixamos esse indivíduo. Mas daqui a pouco a gente vai deixar esse abacateiro ou vai cortar essa mutamba. É nós que decidimos, pela capacidade de observação. É isso que Ernest bate essa tecla. A gente tem que treinar nossa capacidade de observação. Então, quanto mais árvores, mais raízes, mais carbono se fixa no solo. E a gente vai depender menos desse processo de trazer matéria orgânica de fora. Porque se a gente tiver pouca árvores, sempre nós vamos depender desse processo. Mas quanto mais árvores a gente tem estratificado, a gente poda e não precisa buscar fora do sistema, porque fora do sistema falta um pilar fundamental, que é a informação de crescimento. A gente trouxe só o carbono, a informação nós não trouxemos. A informação de crescimento ficou naquele lugar que nós cortamos a gramínea. Agora, quando eu corto uma árvore aqui, a informação de crescimento está aqui. Essas mutambas vão rebrotar e vão estimular a minha banana, a minha baunilha, tudo que eu estou plantando junto, crescer junto com o rebrote das árvores que nós podamos. Agora vamos lá para o terceiro campo do abacaxi para o processo. Esse aqui é o terceiro campo de abacaxi para processos. Então a gente foi melhorando aquilo que a gente fez no primeiro, no segundo. E o que nós melhoramos agora? Nós plantamos guandu, ainda faltou mais guandu, teria que ter nascido, não nasceu. Então você tem que fiscalizar. Se o guandu começou a nascer e você vê que tem falhas, nesse miolo aqui não nasceu. Isso é o quê? 10 dias depois que você plantou o guandu. Aí você planta guandu de novo onde teve a falha.
Esse foi o primeiro erro que nós não fiscalizamos. Onde falhou o guandu, teria que replantar. Onde que nós acertamos? Está nascendo árvore entre cada abacaxi. Então nós plantamos aqui o eucalipto mais ou menos com 2 metros. As distâncias de um eucalipto para outro de muda. Agora, entre os abacaxis, quase não falhou as árvores. Então aqui nós temos, ó, isso é um feijão que nós plantamos aqui. Ele está em excesso, nós temos que raliar. Aqui tem nascendo uma árvore aqui embaixo, ó, tem 2 árvores nascendo. Aqui já está nascendo o amburana e o mogno amazônico, que nós plantamos. Então a gente põe 3 sementes de amburana, 2, 3, 4 sementes de mogno, com a germinação 100%, 90% de germinação, tem que nascer. Aqui é um caju do cerrado, aqui é um cajamirim, aqui é um baru e uma copaíba, e volta de novo o eucalipto. Então nasceu. Então a gente garantiu. Aqui de novo, ó, uma copaíba nascendo e um mogno amazônico. Agora, qual que é a crise que nós vamos entrar? Aqui nós fizemos essas filas de abacaxi a cada 8 metros, mais ou menos. Isso foi em setembro do ano passado, que nós plantamos um pouco antes da chuva chegar e molhamos. Aí não nasceu árvores, falhou, a gente plantou as árvores de novo no início da chuva. E agora nós plantamos isso aqui esse ano agora. Isso aqui tem mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio. Plantamos capiaçu com margaridão, porque a gente tem que alimentar o abacaxi. É caríssimo trazer matéria orgânica de fora. Então a nossa ideia é que isso possa, porque esse material veio daqui mesmo. A gente trouxe 4 metros para cá, 4 metros para lá, mas isso está acabando. Quando chegar, já está no fim, ó. Nós estamos o quê? Com 7, 8 centímetros. Quando chegar na terra, os processos param. E aí é caríssimo a gente trazer matéria orgânica de fora. É muito caro. Então a gente tem que produzir a matéria orgânica no lugar. A gente adubou as árvores que nós plantamos de muda e colocamos um pouco de esterco onde a gente plantou por sementes. Porque aqui, ó, é 10 centímetros de solo, depois é pedra, laterita. Então a ideia é que essas filas aqui alimentem o abacaxi até chegar lá na outra fila, que é um abacaxi mais velho que a gente tinha plantado. E nós plantamos aqui uma árvore bem resistente, que são as mangabas. A gente já mostrou em outros filmes, não é? Então esse é o nosso terceiro abacaxi por processos. Então no próximo abacaxi por processos, o que nós vamos fazer? Nós temos que plantar no início da chuva, que isso aqui já não foi no início da chuva. Já perdemos o estímulo do crescimento das primeiras chuvas. Então no início das chuvas, assim, caiu a primeira chuva, é garantido que vai chover mais, a gente já tem que ter plantado no campo os abacaxis, 5, 6 sementes de guandu entre os abacaxis, com as sementes de árvore. Aqui também poderia ter plantado, que nós plantamos ali no começo, feijão de porco, ou feijão fradinho, feijão carioca, que nasceria bem com esse acúmulo de material. O feijão nasceria muito bem. E aqui próximo, margaridão com capim roxo, porque parece que o capiaçu é mais exigente que o capim napier roxo, né? Então plantaria, em vez do capiaçu, o napier roxo, que é menos exigente. No início da chuva, aí a gente vai ter o quê? O guandu, que nem esse aqui, ó, bonito. A gente não poda ainda porque ele não floriu, mas quando ele florir, a gente poda para baixo das flores, ele vai rebrotar com força. Mas a gente teria guandu aqui, guandu aqui, guandu aqui, e as árvores nascendo no pé do guandu. E o eucalipto também a cada 2 metros, e as árvores de crescimento mais lento, ou eritrina, que poderia entrar também, a mutamba pode entrar também, as árvores valentes. O angico tem que entrar, as árvores que crescem bem aqui na nossa região. Você tem que ver na sua região o que cresce bem. Aí a gente vai ter uma sombra forte, você vê aqui, ó, tá fazendo uma sombra agora agradável para esse abacaxi, num lugar que é 15 centímetros de solo. E aí a gente só colocou esterco no início, para poder garantir um bom pegamento das árvores. Então a gente plantou de muda também. Isso aqui, que é o cajamirim, plantamos de muda ele, junto com, de tubete, junto com o eucalipto. Então, no quarto abacaxi por processos, a gente quer ter mais sombra e uma placenta mais forte. E aí a gente faz a indução floral do abacaxi, fazendo uma poda drástica, e com 2 anos a gente colhe os frutos
E nesse caso, não vai ser fruto de 600 gramas. A gente espera que seja fruto de 800 gramas, de 1 quilo. E se você pensar, é zero de insumos. O segundo campo que nós mostramos para vocês, a manutenção é baixíssima. É só a gente roçar e acumular o material. E o capim ficou muito mais bonito das entrelinhas quando a gente começa a dar um tratamento adequado para o capim, respeitando a biologia do capim. Quando ele floresce, é o momento que ele acumula reserva, a gente roça e ele tem reserva para rebrotar. Isso foi o que Voisin ensinou, André Voisin, no manejo racional de pastagem, né? Então, abacaxi por processos, com o insumo que é o pontapé inicial, nesse lugar. Porque quando a gente começa em terras de cultura, em terras muito férteis, dessa maneira é zero de insumo, inclusive para o eucalipto, para qualquer árvore. Se a gente começa num solo já melhor, aí realmente não precisamos adubar o eucalipto, não precisamos adubar ninguém que cresça rápido, porque tudo vai crescer rápido com zero de insumo. Na verdade, o nosso quarto campo de abacaxi por processos, a gente vai fazer com zero de insumos externos ao ecossistema aqui. Porque todos esses campos, né, o primeiro a gente não usou insumo e muitas plantas morreram. O segundo e o terceiro nós usamos insumos externos e o principal insumo foi esterco de galinha. E se a gente vê de onde vem esse esterco, ele vem de processos produtivos muito opressivos, né? Opressivo para os animais, opressivos para o planeta e para o próprio agricultor. Porque na produção de ovos, de frangos, principalmente a produção de frango, né, que a gente usa cama de frango, ele vem de um sistema que você tem promotor de crescimento para os frangos ficarem prontos para o abate em menos de 50 dias, tem antibióticos, agrotóxicos que se usa na cama para matar besouros, matar insetos, matar piolhos. Então é um sistema que... E a produção da comida, né, para alimentar esses animais, a gente usa muitos venenos, muito adubo químico. Então a gente conseguir tirar isso da agricultura, a gente vai conseguir fazer com que os agricultores tenham autonomia e independência e eles prosperem em harmonia com o planeta. Então a gente tem que continuar num caminho de eliminar os insumos externos. Então o nosso quarto campo de abacaxi por processos, o que a gente vai buscar usar são plantas como essa, uma crotalária que ocorre aqui espontânea no cerrado, e aqui ela foi plantada sem qualquer insumo, zero, simplesmente a gente afofou o solo e plantou e ela cresceu bem. Então se a gente tiver um abacaxi entre cada crotalária aqui, cada grupo de crotalária um abacaxi, e no pé dessa crotalária a gente tem as árvores nativas, como a gente fez em outro campo aqui, não é? Um campo que a gente plantou bastante crotalária e nasceu muitas árvores no pé da crotalária, e o que a gente tem que fazer? Afofar bem o solo e trazer material daqui, da fazenda aqui, enquanto o próprio capim e madeira, árvores que a gente poda quando começa um sistema, ou árvores próximas, fazer com que a gente consiga produzir abacaxi em 2 anos e um fruto com pelo menos 1 quilo cada fruto. Esse é o nosso objetivo daqui para frente.